Olá, turma. Pontualmente aí 14 horas. Estamos aqui iniciando mais uma live para discutir um pouquinho com vocês o treinamento feminino de uma forma geral, mas principalmente pensando aí nessa relação de pandemia, né? Nessa situação nova que estamos vivendo. Então, conversando aí com o pessoal da Unify, nós decidimos aí discutir um pouquinho com vocês essa relação, essa nova etapa, principalmente pensando nessa população especial, nessas mulheres, vocês que, por exemplo, que estão entrando na live agora, é sempre bom a gente estar revendo amigos, encontrando alunos, pessoas interessadas no assunto. Então a ideia é que a gente troque um pouquinho de informação, que a gente consiga trocar um pouquinho de figurinha num assunto tão em pauta, né? Que, querendo ou não, é o exercício físico, é o treinamento em tempo de pandemia. Quando nós conversamos aí com o pessoal da Unify para propor essa live, nós estávamos pensando em algumas situações ou em algumas características muito particulares, muito pessoais. Uma delas é tentar entender um pouquinho esse universo feminino que, como qualquer outra população especial, como o hipertenso, o cardiopata, o obeso, o idoso, tem características próprias. Porque nós sabemos que a mulher, por si só, ela tem uma característica muito mais diferenciada se nós compararmos ao homem, ok? E somado a isso, turma, nós temos uma relação que é a imagem corporal dessa mulher. O que nós estamos vendo aqui dos amigos e das amigas que estão entrando na live, por enquanto, o grande predomínio é da população feminina, né? E entendo que essa relação não é simplesmente por ser homem ou por ser mulher, talvez uma relação de área de atuação. Hoje, turma, não sei se vocês percebem, as pessoas estão cada vez mais atuando com populações especiais. E querendo ou não, uma população especial é essa mulher. Então nós começamos a entender esse universo feminino no seu dia a dia. Então, retomando, essa mulher que por si só tem uma característica muito particular de não conseguir ficar parada. Diferente de nós homens, a mulher não consegue ficar muito tempo parada, a mulher não consegue manter a mesma rotina sempre. Então, normalmente, quando nós prescrevemos exercícios para essa população, o perfil, a aplicação desse treino e desse exercício tem uma característica completamente diferente se nós estivéssemos trabalhando com a turma masculina. Mas aí a gente vai começar, turma, a entender algumas situações diferentes. Treinamento feminino, diferente de qualquer variável de treinamento, por exemplo, masculino. A rotina do dia a dia dessa mulher, ela é completamente diferente de uma rotina de um homem, por exemplo. E aí nós somamos a rotina adaptada a um período de quarentena, como é que a gente consegue somar todas essas informações? Porque se nós pensarmos, o exercício físico é extremamente importante na manutenção de uma série de objetivos nessa mulher. Porém, essa mulher talvez esteja em casa e comece a ficar muito ociosa, começa a ficar não só ociosa, mas ansiosa. E quando a gente fala em está ociosa, não é porque não está fazendo nada, é porque ela diminuiu talvez sensivelmente a sua rotina. Querendo ou não, o trabalho em casa, que é o que eu, você e a grande maioria da população brasileira está fazendo, se bobear, é mais pesado do que se trabalhar fora. Só que a gente não consegue normalmente incluir o exercício físico nessa rotina. Particularmente, turma, eu não sei como é que está a rotina de vida de vocês no quesito pandemia, pensando no exercício. Uma situação que chama muito atenção, e eu não sei como é que está a vivência, o que eu imagino é que vocês que estão entrando na live, na sua grande maioria, são que trabalham na área da educação física, na área do exercício, enfim, não sei se é o público final, mas normalmente são os profissionais da educação física aí. E o que acontece? Eu não sei como é que vocês começam a sentir os alunos de vocês com essa nova etapa. Particularmente, turma, eu comecei em cada live que eu faço ou em cada aula que eu estou ministrando no modelo online, agradecendo os meus alunos porque numa boa parte ou na grande maioria deles, eles estão mais fiéis
do que eles estavam quando não havia pandemia. E aí quando eu começo a agradecer tanto os homens quanto as mulheres pela participação, normalmente o discurso está sendo o mesmo. Rui, eu não vejo a hora da sua aula chegar porque eu quebro a minha rotina. Eu fico lá, eu levanto, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem uma série de coisas para fazer, mas eu não consigo pensar no exercício. Então quando eu sei que está chegando a sua hora, está chegando a sua aula, eu me motivo um pouco mais para tentar organizar as minhas coisas. Só que querendo ou não, turma, quando nós pensamos nesse universo feminino, tem uma situação que é diferente dos homens, que é a imagem corporal. Querendo ou não, nós homens temos uma característica muito forte, muito fiel, de brincar com o espelho e falar assim, olha, eu tô bem assim, tô gordinho, tá bom, quer, não quer, não quer, tem quem queira, pronto, acabou. Não, a mulher, a situação é diferente. Na mulher, ela tem uma relação de imagem corporal bem diferenciada. E quando você pega essa etapa de quarentena, onde a relação da rotina está pegando, e se você entender que a situação até da própria relação do ciclo menstrual pode afetar bastante essa quarentena, o exercício é algo fundamental para a manutenção dessa imagem corporal, ou até dessa autoimagem corporal. O que acontece? Normalmente, quando a gente concentra o maior tempo em casa, a gente acaba criando estratégias ou criando gatilhos que nem sempre são positivos. E um deles, turma, é a relação da alimentação. Querendo ou não, na época de quarentena, nós temos que nos cuidar cada vez mais no quesito alimentação. Por que isso? Por uma questão simples. Em sua grande maioria, em via de regra, nós estamos consumindo muito mais do que gastando. Então é nesse momento que a gente tem que ter um equilíbrio e colocando o exercício na nossa rotina para tentar não aumentar a minha relação de peso corporal, tentar não aumentar a minha relação de taxa ou porcentagem de gordura. E querendo ou não, quando eu penso mais uma vez nesse universo feminino, eu vou entender uma somatória de situações. Vamos lá? Vamos pensar numa mulher, sempre fez exercício, sempre se cuidou, tá tudo ótimo, fantástico, maravilhoso. De uma hora para outra, fecha-se tudo, eu tenho que ficar em casa. Eu mudo a minha rotina, eu tenho que cuidar dos filhos, do marido, da casa, uma série de situações e tenho que cuidar também da alimentação. Querendo ou não, eu tenho uma vida regrada porque eu tinha uma rotina a ser seguida e mais uma vez, de uma hora para outra, isso acabou. Então, normalmente, até a gente gerar uma nova adaptação, a gente faz uma série de ajustes. E, infelizmente, nessa etapa, onde normalmente o nível de estresse também continua elevado, eu começo a compensar de outra forma. E, normalmente, essa forma de compensação ela está muito relacionada à ingesta alimentar. Turma, eu não vou ser indiscreto de fazer essa pergunta para vocês aí que estão me vendo, me ouvindo, mas de uma forma geral, vocês e os alunos de vocês, como é que se estão? Como é que se comportaram nessa etapa? Será que vocês aumentaram ou mantiveram o peso nessa etapa? Principalmente vocês, mulheres, será que a rotina diferente, essa rotina que mudou radicalmente o dia a dia de vocês, como é que você conseguiu equilibrar o exercício, a alimentação? Infelizmente, o que a gente tem percebido demais, turma, principalmente no início dessa pandemia, é que as pessoas começaram a engordar um pouquinho mais. Então, a relação do exercício é fundamental nessa etapa. Normalmente as mulheres têm uma característica de quando praticam exercícios, focarem ou no exercício aeróbio, Tassiane, tá bem difícil, né? Eu entendo que deve estar difícil para você e para todo mundo aqui que está me ouvindo e até para aquele que vos fala. É que normalmente o perfil ou a imagem corporal da mulher é diferente de nós homens. Eu acordo de manhã, quando vou tomar um banho, olho para minha barriguinha e falo assim, meu Deus do céu, você não estava assim antes. Mas aí eu falo assim, não, vai passar, deixa eu começar a controlar a alimentação, se Deus quiser, quando isso terminar, eu mudo um pouquinho o foco. Vocês, mulheres, normalmente não têm essa característica. Vocês já ficam pé da vida, desculpa a colocação, e falam assim, meu Deus, como eu tô, como eu piorei. Não,
Normalmente, turma, vocês continuam lindas e maravilhosas como sempre foram. Mas, porém, a relação de ajustes de algo que vocês não estão acostumadas gera um estresse maior. Então, a primeira sugestão que eu passo tanto para vocês quanto para os nossos alunos de uma forma geral é que o exercício nessa fase ele é fundamental. Porém, turma, o controle alimentar é preponderante para que a gente consiga ter um equilíbrio nessa relação. Lógico que vocês sofrem com algo a mais, que são as alterações no ciclo menstrual. Então, algumas de vocês, quando estão, por exemplo, eu sei que isso não acontece com nenhuma de vocês, vocês nunca ouviram falar, mas existem algumas mulheres que têm a TPM. E essa TPM é uma relação que tem uma ondulação, uma oscilação muito grande no dia a dia. Turma, algumas pessoas na TPM acabam assaltando a geladeira quase que diariamente. Algumas pessoas nessa fase acabam abusando de doces e principalmente chocolates. Só que em outra forma de verificar as coisas, algumas, por exemplo, que sentem muito desconforto, muito incômodo, talvez até acabem emagrecendo um pouquinho, porque a relação das cólicas, a relação de um desconforto muito grande faz com que ela acabe não ingerindo tanta comida. Mas se provavelmente ela não ingeriu tanta comida nessa etapa, talvez essa indisposição também tenha feito que ela não praticasse exercícios como ela fazia antes. Então, como é que mais uma vez eu consigo equilibrar esse processo? Turma, eu não sei como vocês estão se adaptando ao exercício nessa fase. O que a gente tem acostumado ou a nossa vida mudou. E pelo que a gente está percebendo, quando tudo voltar ao normal, o normal também será diferente. Entendo que essas aulas, principalmente online, que a gente está ministrando, que vocês devem estar aplicando para os seus alunos, entendo eu, pode ser que eu esteja redondamente enganado, ela veio para ficar. Só que ela veio para ficar com uma qualidade. Talvez nesse primeiro momento a gente esteja fazendo alguns arranjos, porque é algo muito novo, mas se eu não me aperfeiçoar, se eu não melhorar nessa característica, eu vou perder os meus alunos. Então a ideia do exercício físico nessa maneira online, neste isolamento, é que eu consiga ter melhorias tanto no quesito aeróbio quanto no quesito localizado. Ou seja, tanto na relação, por exemplo, de aumento de VO2, na relação de queima de gordura, quanto principalmente no aumento da força, da tonicidade, do enrijecimento muscular. E como a relação é o foco, o exercício e o aumento de peso na quarentena, eu poderia até indicar algumas sugestões, como por exemplo, turma, o treinamento de força nesta etapa é fundamental para vocês. Para vocês, homens e mulheres, mas como o tema é um tema feminino, a principal ou primeira indicação absoluta é faça um treinamento de força. Quando eu começo a treinar um pouco mais a capacidade de força, eu começo a ter equilíbrios musculares. Em cima de equilíbrio muscular, eu começo a ter equilíbrio articular. O que isso vai fazer na sua somatória que eu melhore, por exemplo, o meu desempenho no trabalho de características aeróbias. E como nós estamos em casa, talvez o mecanismo aeróbio fique um pouquinho mais quadradinho para a gente. Então, exemplo, eu vou utilizar uma corda, eu vou utilizar um jump, eu vou fazer uma bike. Então, eu vou tentar criar mecanismos para, logicamente, melhorar a minha condição aeróbica. Só que nós estamos falando em mulheres. Toda vez que eu aumento por demais o estímulo aeróbio, eu tenho uma tendência a perder massa muscular. E isso fica muito claro na população feminina, porque querendo ou não, turma, nós temos uma diferença muito grande em relação aos hormônios. Se você pensar no hormônio que faz com que a gente tenha essa maior hipertrofia muscular, e nós estamos falando da testosterona, a mulher, quando vai fazer a sua atividade, ela vai utilizar essa testosterona para aumentar? Sim, perfeito. Só que a gente não pode esquecer que ela tem 10 vezes menos testosterona que a gente em repouso. Então, por mais que ela tenha massa muscular, por mais que ela treine força, fantástico, fundamental, mas a magnitude desses ganhos não será comparada a um homem, pensando sempre em média. Então, a mulher não pode perder essa magnitude, a mulher não pode perder o ganho muscular.
Então nós não estamos estimulando, por exemplo, o trabalho de força nessa quarentena para essa menina virar uma fisiculturista, não é nada disso. É para que ela consiga pelo menos manter a qualidade, manter o rendimento muito próximo daquilo que ela tinha ou fazia antes dessa parada, antes dessa quarentena. Então a ideia é que a gente consiga mesclar tanto o trabalho aeróbio quanto o trabalho anaeróbio. Mais uma vez, turma, quando nós vamos estruturar, quando nós vamos estruturar uma rotina de treino para essa mulher, eu tenho que imaginar, eu tenho que pensar que a mulher odeia a rotina, tá bom? Como a mulher odeia a rotina, não adianta eu fazer trabalhos, para sua grande maioria, seriados como nós estamos acostumados. Faz uma série disso, descansa, faz uma série disso, descansa, faz uma série daquilo, descansa. Turma, vocês vão perder a sua aluna num piscar de olhos. Então a ideia é que a gente crie mecanismos que o treino fique mais motivante. Se vai ser um agrupado em 2, em 3, em 4, em 38, eu não sei, até porque eu não conheço as alunas de vocês. Porém, a ideia é que você tenha um gasto calórico, que você tenha um gasto energético interessante, principalmente através de um trabalho de força. Isso é fundamental. Perfeito? Turma, alguns amigos, algumas amigas estão perguntando, a gente vai deixar isso gravadinho, tá bom? No Instagram para vocês. No final, turma, depois eu vou passar alguns dados, algumas referências importantes e também vou passar os meus contatos. Se vocês quiserem um material de apoio, principalmente disso que nós estamos falando aqui, eu vou deixar meu Instagram direitinho, vocês me chamam no direct do Instagram e eu mando, encaminho esse material para vocês, pelo menos para a gente ter um norte aqui, ter mais um material para a gente estudar um pouquinho, trocar um pouquinho de informação ou de informações em relação a esse universo feminino. Perfeito? Outra coisa que nós podemos também, turma, entender é a sua aluna está relatando para você que ela está acima do peso, que ela não está satisfeita de como essa rotina está. Nada impede, turma, que vocês até consigam fazer uma avaliação virtual. Então eu consigo, através desse contato online, realizar uma avaliação física virtual. Lógico, eu não vou pedir para a aluna, olha, vai lá, compra um adipômetro na internet, vai chegar em 20 dias no mínimo, que é o prazo que está chegando, e eu vou te explicar como faz. Não. Mas você pode, por exemplo, através de uma simples fita métrica, pedir para ela determinar alguns pontos e você tem uma análise interessante de como ela está. Então eu consigo fazer relações desde um básico ou simples IMC, que é só pedir para ela se pesar e determinar a altura para ver o acompanhamento, o ganho, né, de gordurinha ou não, espero que não, mas também medidas da perimetria que eu consigo, primeiro, determinar a relação cintura-quadril dela, que pode ser uma situação interessante, mas também determinar fator de risco através da medida abdominal e, por último, até determinar a taxa de gordura. Então seria bem interessante que eu conseguisse criar mecanismos dentro dessa etapa para criar maiores controles e maior resposta para essa aluna. Pode ser que vocês não concordem com o que eu vou falar agora, turma, mas normalmente nessa etapa de confinamento, a mulher tem uma tendência a uma maior oscilação do que a gente. Então pode ser que hoje, antes dela dormir, ela se olhe no espelho e fale assim, meu Deus, apesar da quarentena, eu tô me cuidando e se tem uma mulher fantástica e maravilhosa aqui, sou eu. Maravilha! Mas pode ser que nesse mesmo dia ela dormiu bacana, no dia seguinte ela acordou, olhou no espelho e falou assim, meu Deus do céu, como eu tô feia, como eu tô gorda, essa quarentena tá acabando comigo. Turma, como assim? Como é que você pode dormir de um jeito e acordar de outro? Pode. Com todo o carinho da fala, é mulher. E se é mulher, tem uma oscilação hormonal diferente da gente. Então cabe a nós, quando essa aluna virar pra gente de manhã e falar assim, puxa vida, eu tô péssima, horrorosa, cabe a nós profissionais, homens e mulheres, falar assim, não, você continua linda da mesma forma que ontem à noite. Entendo até que a gente possa melhorar algumas situações. Em contrapartida, poxa, eu tô linda, fantástica, maravilhosa. Também acho que você tá linda, fantástica, maravilhosa e vamos continuar assim.
Hoje, por exemplo, o coaching, turma, está sendo muito utilizado, é uma referência bem importante. Por quê? Para você saber estimular no momento e na forma correta. A manutenção dessa aluna é fundamental, não de uma forma aguda, ou seja, não pensando na aula de hoje ou na aula de amanhã, mas sim pensar num programa macro, num programa de manutenção, seja ele de forma presencial ou seja ele de forma online, não importa. Outra dica importante, turma, quando vocês resolverem montar algo online, né, de forma circuitada, entendo que isso pode ser uma situação bem positiva para sua aluna. Então faz uma mescla lá de 4, 5 exercícios, por exemplo, crie uma rotina para ela numa sessão XPTO lá, para ela fazer esse trabalho circuitado, passa a ser motivante para ela. Só que tomem cuidado com os objetivos que você tem dentro desse trabalho circuitado. Porque é comum, por exemplo, a gente escutar por aqui que eu vou montar um circuito para essa minha aluna somente de exercícios localizados. Eu vou colocar lá 4, 5, 6 exercícios localizados com uma relação de repetições XPTO, enfim. Em contrapartida, eu vou determinar uma frequência muito próxima do que eu quero, sei lá, eu quero 130 batimentos e eu quero que em toda a sequência ela mantenha 130 de batimento, com um intervalo bem controladinho. Ótimo, fantástico, você está controlando o treino dessa menina. Só que daí eu pergunto, para que serve um circuito como esse? E muitas pessoas falam assim, Rui, quando eu monto um circuito localizado para essa menina e tento manter as variáveis, né, de frequência, pressão, tudo certinho, bonitinho, eu estou tentando melhorar o meu VO2. Vamos tomar muito cuidado com isso, turma. Quando eu vou montar um circuito para essa menina, se eu vou montar um circuito localizado, eu tenho uma característica de aumento localizado e não de VO2. Nada impede que eu monte um circuito misto, por exemplo. Eu coloque algo localizado e algo aeróbio. Fantástico. Mas não é porque você montou um circuito localizado para essa menina, para essa mulher, que esse circuito vai ter como principal função a melhora do VO2. Nada disso. Até porque eu até melhoro o VO2. Se eu for entender o conceito disso, fantástico, eu melhorei, eu aumentei o meu VO2. Porém, eu aumento o VO2 só para vocês terem uma ideia em relação à referência, se for uma mulher em torno de 8%. E se for um homem, algo em 5%. Então o aumento existe. Mas se você for pensar, se você for entender como isso vai agregar, no final, no frigir dos ovos, o ganho é muito pequenininho. Então a ideia é que, mais uma vez, eu entenda todo esse processo desse exercício online que nós estamos preconizando, que nós estamos oferecendo, mas que ele tenha uma metodologia. Até porque ela consiga se empenhar nesse exercício e esse exercício seja um gatilho muito interessante, muito alto, para que ela, por exemplo, não afogue as mágoas na alimentação. Que ela não tente criar ou diminuir esse estresse que ela está passando dentro de casa por causa da quarentena e mudança de rotina, assaltando a geladeira. Então isso é fundamental. Uma outra coisa que nós podemos pensar é assim, Rui, eu preciso hipertrofiar essa menina. Legal, então vamos hipertrofiá-la. Só que tudo foi feito muito corrido e quando teve essa quarentena ela não conseguiu comprar nem equipamentos para a gente conseguir treinar um pouco mais pesado. Vamos lá, nós temos estratégias que nós podemos trabalhar, por exemplo, aumentando um pouco mais o volume disso. Então, talvez não seja o ideal aquilo que você imagina, né? Tá longe daquilo que você entende como sendo um treino perfeito, mas a ideia, mais uma vez, é que você dê ferramentas para essa mulher sair desta etapa. E a gente não sabe, particularmente eu não sei, imagino que vocês também não, quando nós vamos sair dessa quarentena. Então, se ficarmos de braços cruzados esperando o cair do céu, não vai acontecer nada. Então, a ideia é que a cada semana que você estipule um treinamento para essa mulher, você se aperfeiçoe, tanto nas relações com o que você tem para trabalhar, ou seja, o meio material, quanto até na relação de filmagem. Então vamos tentar melhorar, olha, eu peguei um foco melhor, eu peguei uma luz melhor, que é extremamente importante essa menina, essa mulher, entender que você está fazendo a sua parte, que você está tentando entregar para ela o melhor possível. E pode ter certeza, se ela perceber essa relação, por mais que
esteja todo mundo apertado de dinheiro nessa fase, tenho certeza que a última situação talvez que ela abandone seja o seu professor, o seu personal. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que estar com uma característica muito bem trabalhada, muito bem estruturada. Quando eu penso na hipertrofia, turma, eu vou entender que eu posso criar mecanismos para trabalhar uma hipertrofia miofibrilar ou sarcoplasmática de uma forma muito prática. Normalmente, as características de aplicação, como eu já falei, tanto se comparar homem e mulher, é algo muito diferente, algo muito distinto. O homem, mais uma vez, busca essa hipertrofia faço um descanso, faço um descanso, faço um descanso. Isso tem uma característica que nós chamamos, de uma forma muito simplista, dessa hipertrofia miofibrilar. A mulher, se fizer isso, desaparece da aula. Então, mesmo que seja no modelo online, a ideia é que a gente crie mecanismos para quê? Para que ela faça 1, 2 ou 3 exercícios e só depois descanse. Aí a gente começa a mudar um pouquinho o foco, a gente começa a pensar numa hipertrofia sarcoplasmática, tentar aumentar um pouquinho essa massa muscular. Ô Rui, mas eu às vezes sou questionado pela minha aluna, principalmente na época das academias, né? Que, professor, eu tenho muito medo de treinar pesado aqui, porque eu tenho uma chance muito grande de aumentar a massa muscular de forma muito significativa. E nessa etapa que nós estamos em casa, talvez eu não consiga trabalhar com tanto peso, não é verdade? Então essa é a hora, talvez, é a hora de você tentar mudar um pouquinho esse foco. Que essas alunas não nos escutem, turma, nós sabemos qual que é a tendência da mulher. A mulher, graças a Deus, não tem uma tendência a ganhar estupidamente massa muscular. Até porque a questão da testosterona dela é 10 vezes menor do que a nossa. Então, às vezes a mulher relaciona, por exemplo, a musculação a uma relação de ganhos de massa muscular de forma significativa. Não! Então, a mulher talvez tenha uma tendência a engordar. Por quê? Porque ela é pobre em testosterona, de uma forma geral e com todo o carinho da fala, só que é rica em estrógeno. E aí, graças a esse estrógeno, ela tem um acúmulo de gordura diferenciado. Então, agora que ela está em casa, supostamente com uma menor estimulação ao exercício, talvez ela tenha uma tendência a aumentar um pouquinho mais essa gordura. E essa gordurinha, principalmente na mulher, ela tem um foco de acúmulo muito mais localizado. Nós temos o nosso caulo sexual, que é a barriga, perfeito. Mas a mulher, turma, ela tem uma característica de acúmulo de gordura, principalmente quando não é estimulada ao exercício, em algumas partes localizadas diferentes do que a nossa. Aonde normalmente essa gordura é acometida? Na região de quadril, por exemplo. Eu sei que vocês nunca ouviram falar, mas algumas meninas, não vocês da nossa live, mas outras do mundo, têm uma tendência, por exemplo, a ter algo chamado culote. O culote é algo que acaba acumulando a gordura na região do quadril. Então você pega essa menina até magrinha, super bonitinha, você olha para baixo, tem um quadril muito grande, um culote. Você fala assim, como é que eu vou emagrecer essa mulher? E outra, a mulher também tem um acúmulo de gordura um pouco mais acentuado na região do braço. É por isso até que quando você monta um treinamento, e isso dá para fazer bem legal na casa, na residência, para você trabalhar uma relação de tríceps bem interessante. Porque isso é uma outra discussão que a gente podia aí conversar durante bastante tempo, que é a relação a mulher precisa treinar tríceps. Professor, eu preciso treinar tríceps porque eu preciso dar tchauzinho para todo mundo e vai ser fantástico. Mas, professor, eu não posso treinar bíceps. Eu não treino bíceps porque eu tenho tendência, eu ganho uma massa muscular fantástico, né? O bíceps você tem tendência, você não pode treinar. O tríceps você não tem tendência, então a gente tem que treinar bastante. A gente sabe que não é assim que funciona, mas a gente vai trabalhar também com a relação estética dessa mulher, com os principais objetivos que ela possa vir a ter para a gente entender todo esse funcionamento, todo esse processo. Legal? Turma, a principal estratégia que nós temos hoje é pensar na relação de saúde dessa mulher. Então, para que a gente tenha uma saúde equilibrada, nós vamos pensar no exercício e no aumento de peso. Eu não sei se foi o caso de algum de vocês aqui, se nessa época da quarentena vocês pegaram alguns alunos, mas principalmente algumas alunas novas. Coincidentemente, ou melhor, surpreendentemente, isso aconteceu comigo.
Então eu acabei pegando alunas novas nessa época de quarentena. Quando eu pensei que eu ia perder aluno, eu acabei ganhando aluna por essa relação. Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mexer, então essa hora. Então se vocês fizeram um trabalho organizado, entendendo todo esse processo online que nós estamos tendo hoje, pensando no exercício e na ingesta, no exercício e na suposta engorda dessa mulher, quando, se Deus quiser, tudo se normalizar, as chances de você manter essa aluna e agregar valores vai ser cada vez maior. Tudo bem, turma? Tranquilinhos? Por enquanto, sossegado? Podemos tocar o barco aqui? Então, mais uma vez, queria agradecer bastante a participação de todos e de todas aqui. Bem legal essa nossa conversa. Turma, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que nós estamos de horário. Nós temos aqui mais 10 minutinhos, turma, para conversar, tá? Nossa live está programada aí para 40 minutinhos, então eu tenho mais 10 minutinhos aí para tirar algumas dúvidas com vocês e vamos que vamos, tá bom? Uma outra situação importante é a relação corporal dessa mulher. Não sei se vocês já discutiram isso, mas normalmente homens e mulheres têm características diferentes de distribuição, principalmente de gordura, né? Nós homens temos aquele corpinho chamado de corpinho de maçã. Por quê? Porque nós temos um acúmulo de gordura mais na região abdominal. E vocês, lindas e fantásticas mulheres, têm uma tendência maior a acúmulo de gordura periférico. É por isso que normalmente, turma, falam que vocês têm um corpinho de pera. Então, quando eu começo a entender, boa tarde, como é que tá? Tudo tranquilo? Então, a ideia é que quando a gente começa a entender essa relação de peso e distribuição de gordura, a gente entende o universo feminino. Turma, antigamente, essa informação que eu passei para vocês, a gente não discutia. Isso era fantástico. E aí, Bruno, tranquilo? O que acontece? Hoje, felizmente ou infelizmente, eu tenho uma relação corporal muito distinta. Com todo o carinho da fala, hoje homem tem corpo de homem, mas talvez de mulher. Mas principalmente a mulher tem corpo de mulher e tem corpo de homem. Como assim, Rui? Hoje, turma, pela relação de globalização, eu acho bonito falar assim, né? A globalização hoje, ela faz com que, por exemplo, vocês mulheres tenham uma vida estupidamente estressante. Hoje as nossas alunas, de uma forma geral, têm uma vida muito estressante porque trabalha fora, trabalha dentro de casa, não tem tempo para se alimentar direito, não tem tempo para fazer exercício e acaba tendo uma relação que nós chamamos de fenótipo bem complexa. Por exemplo, hoje as mulheres acabam tendo uma educação alimentar igual ou pior do que a nossa. Hoje a mulher acaba ingerindo bebidas alcoólicas igual ou talvez até em maior quantidade do que a gente. Então aquela relação que nós homens temos aqui esse calo sexual que é a barriguinha, já está caindo por terra, porque hoje, infelizmente, uma boa parte das mulheres, das nossas alunas, não vocês, logicamente, mais uma vez, que estão fantásticas, lindas e maravilhosas, mas as nossas alunas têm uma tendência a ficarem gordinhas. Então a ideia é que a gente comece mais uma vez a mudar a rotina delas. Então, principalmente quando você trabalha com mulheres, a ideia é que a gente pegue o gatilho, ou seja, que a gente consiga entrar na causa, no motivo que está fazendo que até que ela treine bonitinho, mas acabe assaltando a geladeira quase que 24 horas por dia, principalmente quando está nesse período ocioso. Então a ideia, quando eu penso um exercício, um aumento de peso corporal dentro de uma quarentena, turma, dentro desse isolamento, é que eu tente entender o foco como um todo. Se eu puder dar uma sugestão mais uma vez, uma indicação, vamos trabalhar em cima da avaliação. Vamos entender esse processo, mesmo que seja uma avaliação online. Vamos entender todo esse processo e em cima disso a gente começa a traçar diretrizes, planos, tanto para exercício quanto para controle alimentar. Sei que não haveria essa necessidade, mas não custa ratificar. Toda vez que a gente pensa em alimentação, a ideia é que essa aluna, essa pessoa, de uma forma geral, procure uma recomendação, uma orientação do nutricionista. E quando a gente trabalha de uma forma... Bruno, infelizmente essa nova realidade, mudança... Perfeito, Bruno, é isso que já estava acontecendo, né? Agora a coisa mudou e potencializou ainda mais. Porém, entendo, e eu prefiro pensar assim sempre, que essa mudança, essa rotina, veio para trazer uma série de benefícios para todos nós. Inicialmente não está fácil não.
olha, posso falar de carteirinha que as adaptações que nós estamos passando não está fácil, não está simples. Então essa relação da live que a gente faz aí com um prazer enorme, isso está virando uma relação de rotina do nosso trabalho, não a live em si, mas uma relação, por exemplo, eu dou aula na faculdade, então todas as aulas estão online. Então o que eu fazia presencialmente, eu continuo fazendo online. Porém, eu não tinha todo o time, eu não tinha toda a estrutura pronta para de uma hora para outra deixar de ser presencial e passar para ser online. Então a coisa é complexa. Aqui eu estou vendo, vocês fazem uma pergunta, vocês participam, saem, vocês não têm essa obrigatoriedade. Mas quando nós falamos com um aluno da graduação, por exemplo, ele vai lá, pode clicar na tela e desaparecer e voltar depois de não sei quanto tempo. Então, turma, querendo ou não, é uma rotina diferente. E você que vai atender o seu aluno, no caso a sua aluna de forma personalizada, você começa a observar se ele está gostando ou não da aula, como é que está a relação. Então você também tem o time de falar assim, opa, parou esse exercício, não, vamos mudar. Não tem medo, não tem que ter receio de mudança, mesmo durante a aula. É como se vocês estivessem dando a sua aula presencial. Isso é extremamente interessante, isso é extremamente importante. Beleza? Turma, como eu havia comentado com vocês, infelizmente nós temos um tempo pré-determinado para a nossa live de 40 minutinhos. Eu tenho mais 3 minutinhos para estar fechando com vocês. Eu queria agradecer de coração a presença de todo mundo, de todos vocês, de todas vocês. É sempre muito legal trocar essa figurinha, trocar essa série de informações com vocês. Eu queria agradecer demais o convite da Unify para a gente discutir um pouquinho esse universo feminino. Se eu puder fazer o convite, se eu puder pedir para vocês darem uma entradinha no site da faculdade, dar uma olhadinha no nosso curso, nos nossos cursos de pós-graduação, nós estamos oferecendo um curso pensando neste universo feminino, que é o treinamento feminino. Então, para vocês que gostam dessa população, que já trabalham, querem se especializar, quase não saiu, eu indico esse curso de pós-graduação da Unify, que vai falar do treinamento feminino, e aí, quem sabe, a gente tem uma situação mais próxima. Eu prometi para vocês que quem gostou um pouquinho daquilo que eu falei e quiser pelo menos um breve material de apoio, me manda no meu Instagram pessoal, no direct, tá bom? Fala assim, ô Rui, eu assisti a tua live na Unify, me manda o material, perfeito? Então qual que é o meu Instagram, turma? É o meu nome, Rui Calheiros, esse Rui com Y, Rui Calheiros. Então entra lá no Instagram, fala assim, entra pelo direct, eu falo, ô Rui, eu assisti a live, me manda aqui o material, eu mando para vocês, não vou cobrar nada, fica tranquilo, uma taxazinha de R$400, porque afinal estamos na pandemia, né, eu preciso pedir comida em casa, então a coisa tá mais cara, tá bom? Então, turma, mais uma vez, agradeço demais a participação de todos, desejo de coração que vocês estejam levando com classe aí essa nova etapa que nós estamos vivendo. Se Deus quiser, de uma forma breve, estaremos nos vendo aí de forma presencial, mas enquanto isso não acontece, aproveitem para se especializar, para estudar, para assistir algumas lives de alguns amigos extremamente importantes. Pode assistir as lives também dos cantores sertanejos, não tem problema nenhum, é bem legal, ok? Porém, vamos também assistir algumas lives da nossa área, do nosso assunto, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, por favor, deem uma olhadinha no nosso site, por favor, entra lá no meu Instagram, clica lá no direct, manda uma mensagem, eu mando material de apoio e a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Turma de coração, muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, muita saúde, muito sucesso e até a próxima, turma. Muito obrigado.